Muito bem, turma. Então, para finalizar essa partezinha aqui que eu considero bastante interessante, a gente precisa de uma página de detalhes, né, um caminho aqui para o usuário, que vai recuperar os dados do usuário, que seria aí o username, nickname, alguma informação única aí do usuário, assim como o Instagram tem, Facebook tem, enfim, todos os outros sistemas. Para isso, pessoal, a gente já trabalhou em partes anteriores com rotas dinâmicas, né? Então imagina que a nossa aplicação ela pode ter, por exemplo, aqui como tem no name, que eu dava aula para, que eu dava um olá, né, um oi para um usuário específico. Então, o que a gente vai fazer vai ser replicar esse comportamento, mas agora utilizando a ideia aí do nosso controller, tá? Então, eu vou quando o usuário tiver uma rota para /get /user arroba um name, tá? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa, tá? Ahn, eu posso salvar, compilar e executar isso aqui só para garantir que essa rota ela tá pegando dinamicamente o valor. É algo interessante, tá? Aqui para os parâmetros. Então eu posso vir aqui, se eu atualizar, /user arroba dois pontos name. Acredito que o problema seja nesse arroba aqui, tá? Se for o caso, a gente remove ele. Vou salvar aqui e executar novamente. E... Ah, beleza. É ali mesmo, tá? Então, eu tenho já por padrão esse dois pontos name. Eu não posso começar com outro caractere aqui, ou um arroba, alguma coisa do tipo. O que a gente pode fazer é simplesmente remover esse caractere da parada, né? Usar sem o caractere, ou com o caractere a gente faz um split ali, verificando se o primeiro caractere é um arroba, tá? Por fins de simplificação, vamos fazer sem o arroba, tá? Então, lá no nosso handlebars, quando a gente vai mostrar a lista de usuários, a gente tem aqui na pasta resources, o list users, eu vou tirar esse arroba, tá? Só para simplificar aqui a nossa vida. Então, quando acontecer essa ação aqui do usuário buscar por um name, por um usuário específico, o que eu vou fazer vai ser basicamente executar o meu user controller, tá? Só que ao invés de um create ou list, eu vou criar um método que eu vou chamar de detail, tá? Uso um método para detalhar o meu usuário, tá? Para nós, vai ser basicamente consultar o dado que tem no banco e retornar aquilo ali inteiro, só para a gente ver que isso está funcionando realmente. Tá? Então, dentro do nosso user controller, vamos lá, public, static, tá? Isto pode ser um model and view e eu jogar para um handlebars da vida, trabalhar com isso, ou isso pode ser puramente uma rota, né? Um Spark Route. Qual que a gente vai escolher? Tá? Eu vou fazer aqui com um Spark Route, só porque a gente quer realmente só ver esse resultado na tela. Tá? Não quero detalhar, colocar CSS em nada do tipo. Só para a gente ver isso funcionar. Request, response, tá? No caso do route, deixa eu lembrar aqui, eu vou retornar return response ponto, tá? O status que eu quiser, né? E o body que é o conteúdo. Então, confirmar status 200, o body. Ah, acho que ele não deixou encadear. Body, tá? Retornando para, tá? Mais rec.params
E aí eu tenho meu parâmetro de name. Ok? E aqui a gente tem que arrumar, tem um a mais aqui e ele está me dando um erro. Não pode retornar um void. Então, res.body é isso aqui. Return res. É isso? Não lembro. Caramba, deu branco. A gente já fez isso. Só um segundo. Turma, muito bem, voltei. O que acontece? Como a gente está fazendo sem usar o template engine, a gente tem que lembrar que isso aqui acaba virando uma expressão lambda, né? Como eu mostrei em vídeos passados para vocês, public stat route detail. Tararara. Errei alguma coisa aqui. Eu fui consultar o meu próprio vídeo, né? É igual aqui e a flechinha aqui. Cada linguagem a gente muda um pouco. E aí então a gente pode fazer o return direto do conteúdo, tá? E como isso é uma expressão lambda, eu tenho que colocar um ponto e vírgula aqui no final. Tá? Então basicamente só fiz uma expressão lambda detail para mostrar o nome do parâmetro que foi recebido. Só para garantir que ela está executando, eu já vou lá, já salvo tudo isso, já executo. Aqui ele está dizendo que não existe o detail. Route detail. Public static route detail. Undefined. Como assim undefined? Request response expressão lambda. E aqui no nosso app a gente não vai retornar uma lambda, né? A gente vai executar a função. Aí sim. Detail, quando a gente vai executar essa função. Acredito que eu possa passar só o nome assim. Salvei. Ok, vamos lá. Compila e executo. Muito bem, conectado, rodou aqui sem problema nenhum. Retornando para, ele vai retornar, né? Ó, retornando para Guilherme, se eu colocar aqui retornando para Vinícius, Vinícius, né, sem o i no final, teria que dar um erro para nós. É isso que a gente vai fazer agora. Então, dentro desse rec.params, a gente tem a informação do name, ok? Então, const name igual const, olha eu no JavaScript, né? String name igual a rec.params.name, e aí o que eu vou fazer vai ser userdal igual a new userdal userdal.getByName neste caso, tá? E aí isto vai me retornar um usuário, user, tá? Se o meu usuário existir, ou seja, se o usuário for diferente de null, acho que ele deixa eu fazer essa comparação, então eu vou mostrar o dado do meu usuário. Retornado meu usuário, user, tá? Se não, eu vou falar um return oops, usuário não encontrado, ok? E aí o que a gente precisa fazer é implementar o nosso getByName, tá? Posso criar aqui pelo nosso ajuda, tá? O que esse cara faz é retornar exatamente um usuário, só que agora a gente tem um SQL um pouco mais elaborado, tá? Nada muito complexo, pelo contrário, algo bastante simples. Para a gente buscar um usuário pelo name, tá? Então, vou copiar esse SQL aqui que vai nos ajudar. Posso copiar só essa parte aqui.
um usuário pelo name. Basicamente, eu tenho um SQL, select all from users, where name igual. Eu vou colocar com o name igual, tá? Ele tem que ser exatamente igual. E eu vou receber por parâmetro nesta função qual que vai ser o name, tá? E aqui, pessoal, vem aquela coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior. Aqui eu estava juntando o prepared statement com o execute query para gerar o result set. Agora a gente vai colocar o nosso o nosso prepared statement sem o execute query, tá? E depois que a gente setar setString, a primeira string que a gente quer setar é o name que foi passado por parâmetro, aí sim a gente vai ter um result set que vai definir o nosso que vai executar o nosso SQL. Então ps.executeQuery, tá? Ao invés de um while, eu vou fazer só um if, porque teoricamente só deve existir um usuário com name, tá? E aí eu tenho este usuário, eu posso dar um return, tá? Neste cara. Se não, caso contrário, eu posso dar um return null, tá? Então, se não tiver usuário, ele retorna null. Se tiver usuário, ele retorna este cara aqui. Ele está me dando um erro aqui. Ele tem que retornar. Tá. Por que ele está dando esse erro aqui? Basicamente porque pode ter uma exceção antes, ele cair aqui e não retornar nada, tá? Forma mais inteligente de resolver isso aqui é iniciar o meu usuário com null, setar o meu user para new user, e no final de tudo, já que a gente está tratando aqui o cat, né, eu retornar o meu user. Acho que fica mais legível assim, inclusive, né? Criei o meu usuário, verifiquei, se tiver, associo a ele e retorno o dado deste usuário, tá? No nosso user controller, o getByName, eu vou passar o name por parâmetro, tá? E aí eu tenho retornado o meu user ou ops, usuário não encontrado. Parei aqui a execução, vou executar novamente, está executando. Se eu tentar ver a minha lista de usuários e user, vão ter todos lá. Se eu clicar no Vinícius, ops, usuário não encontrado. Agora chegou um bugzinho legal para a gente resolver, né? Então, ele buscou, ele tentou executar a query e por algum motivo ele não encontrou esse usuário. Vamos ver se ele disparou alguma exceção. Disparou, show de bola. Tá, então, ele disparou uma exceção. O que, que ele está dizendo? Ó, o índice da coluna está fora do intervalo. Número de colunas, 0. Tá, então, ele não entendeu lá o nosso prepared statement, nosso value do nosso prepared statement. Então, user.dal prepared statement, ele não entendeu esse prepared statement. Como é uma string direto, eu acredito que eu possa colocar só o ponto de interrogação, sem as aspas simples, tá? Muito bem, executei novamente. Está executando, está conectado. Se eu vir aqui e atualizar para o Vinícius, retornado Vinícius, vini@gmail.com. Beleza, era a questão das... Eu não preciso colocar essas aspas simples, o que para nós é bom, né? Menos um trabalho. Se eu vir na minha lista de usuários, se eu vir na minha página tela inicial, cadastrar um novo usuário, por exemplo, colocar aqui a Bia, bia@gmail.com. Cadastrei a usuária Bia. Se eu clicar na listagem, eu tenho todos os usuários. Se eu clicar aqui no Vini, eu tenho o Vini. Se eu clicar aqui na Bia, eu tenho os dados da Bia. Tudo isso via banco de dados. Ou seja, com esses últimos vídeos, vocês perceberam que tudo aquilo que a gente fez anteriormente com o DAO, ele continua sendo facilmente encaixado dentro de um framework para web como o Spark, certo? Então, com isso, vocês têm material suficiente aí para ajudar vocês no trabalho
e conseguir desenvolver as atividades propostas. Tá certo, turma? Qualquer dúvida eu fico à disposição via Discord, via e-mail, WhatsApp, enfim, vocês podem me contactar a qualquer momento. Tá certo? Um abraço e até os próximos.